Fala aí, minhas estrelinhas, eu sou Esther Souza, bem-vindos à minha constelação. Estrelinhas, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha desse livro aqui, A Menina que Roubava Livros. Estrelinhas, eu vou começar dizendo a vocês que eu ouvi tanto falar desse livro, mas quando eu ouvia falar dele eu imaginava outra coisa totalmente diferente do que realmente esse livro é. Gente, esse livro a história dele se passa na Alemanha nazista. Eu não imaginava isso desse livro. E, gente, adivinha quem é o narrador desse livro? A própria morte. Isso mesmo. A própria morte é o narrador desse livro. E, gente, esse livro conta a história de uma menina. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu acredito que seja Liesel. Mas eu vou colocar aqui pra vocês como é que se escreve pra vocês saberem. E eu vou contar de uma forma bem resumida do jeito que eu entendi, tá bom, gente? O livro começa assim. A menina, a mãe dela e o irmão dela estão no trem. Só que aí, do nada, pode não ter sido do nada, né, gente? Mas eu estou falando assim por falar. O irmão dela morre do trem. Quando ela vê, o irmão dela tá morto lá. Então, a mãe dela sai correndo para poder enterrar, né, o irmão dela. Então, eles conseguem lá enterrar o irmão dela. E quando os coveiros vão embora, um livro cai do bolso de um deles. E Liesel pega o livro. E esse livro é o Manual dos Coveiros. E esse é o primeiro livro que ela rouba. Daí, gente, a mãe dela leva ela para um casal. O nome do casal é Rosa e Hans Hamberman. Também não me pergunte se é assim que se escreve, se é assim que se fala, porque eu também não sei. Mas aí, a mãe dela leva ela para esse casal. E esse casal cuida dela. Daí, gente, depois de um tempo que esse casal já está cuidando dela, aí eles começam... O governo nazista começa a queimar todos os livros que falam sobre os judeus. Daí, todos têm que ir ver os livros sendo queimados. Então, Liesel tá lá também, né, no meio. Só que aí, quando todo mundo tá indo embora, ela percebe que um livro ainda ficou sem queimar. Daí, ela pega o livro que ficou sem queimar e esconde debaixo da roupa dela. Daí, os guardas perguntam o que é que está acontecendo. Ela pega e diz, né, que ficou um livro sem queimar. Aí eles mandam ela queimar, só que ela não queima. Ela esconde o livro super quente que estava lá na fogueira, e leva embora com ela. Então o pai dela pergunta o que é que está acontecendo com ela. E ela conta para o pai, né, o que ela tinha feito. E o pai dela disse que não ia falar para a mãe dela aquilo que ela tinha feito, né, que era ter pego o livro que estava sendo queimado. Porque poderia acontecer uma coisa muito grave, né, gente? Eles estavam queimando os livros. Se ela pegou um livro, então ela podia ser punida. A mãe dela, Rosa, ela era lavadora de roupas. Então ela lavava roupas para várias casas. E com o tempo, com essa guerra se surgindo, né, ela foi perdendo cada vez mais os clientes dela. E sobrou só um cliente, que era o prefeito e a mulher do prefeito. E Liesel sempre ia entregar as roupas e pegar as roupas lá na casa da mulher do prefeito. E a mulher do prefeito tinha uma imensa biblioteca. Uma imensa livraria com estantes cheias de livros, e Liesel amava ficar lá sentada e lendo os livros. Daí chegou um momento que também a mulher do prefeito despediu a mãe de Liesel. E como um presente de despedida, a mulher do prefeito quis dar um livro para Liesel ler. Só que Liesel não quis, não aceitou esse livro. Então ela deixou lá. E Liesel tinha um amigo dela, que era muito próximo, um vizinho dela, chamado Rudy. E Rudy era apaixonado por ela. Ele sempre pedia ela para beijar ele, mas só que ela nunca beijava ele. Então, os dois eram cúmplices. Eles jogavam bola junto, eles iam para a escola junto e eles roubavam maçãs juntos. Teve uma vez que eles até derrubaram um garoto lá que estava levando comida numa bicicleta e pegaram a comida que estava na bicicleta dele para comer. Então, eles dois se juntaram e foram até a casa do prefeito para poder roubar comida. Só que Liesel se encantou, né, e roubou o livro que a mulher já tinha dado a ela. Então não foi exatamente um roubo, porque o livro já era dela. Só que aí a mulher do prefeito descobriu que ela sempre entrava lá na casa dela para roubar os livros. E ela não fez nada, ela não se chateou. Ela só disse que a menina podia entrar pela porta da frente. E o pai de Liesel, gente, ele amava cigarros. Então ele ensinou ela a enrolar todos os cigarros. E quando chegou perto do aniversário de Liesel, o pai dela vendeu os cigarros dele e comprou 2 livros para dar a ela de presente. No caso, trocou, né, os cigarros pelos livros e deu a ela 2 livros de presentes. E ela ficou muito feliz porque ela amava livros.
E o pai dela, gente, tocava acordeão. Aí vocês me perguntam, como é que ele aprendeu a tocar acordeão? Antigamente, quando ele era mais novo, ele fazia parte do exército. E no exército ele tinha um amigo muito próximo que ensinou ele a tocar acordeão. Só que aí eles foram pra guerra e todos morreram, menos ele, o pai da menina, Hans. Então ele foi lá prestar as condolências dele, né, pra mulher do amigo dele. Quando ele chegou lá, ele descobriu que a mulher do amigo dele, e o amigo dele, claro, né, ele descobriu que o amigo dele tinha um filho, e o filho dele chamava Max. Então ele disse que no que a mulher precisasse de ajuda, ele estaria lá pra ajudar. Então foi passando os anos, e aí os judeus começaram a ser pegos. E Max era um judeu. Então, Max estava escondido no porão e seu amigo sempre o ajudava ele, levando comida e tudo aquilo que ele precisava. Aí quando chegou um determinado momento, o amigo dele levou uma tesoura para ele e levou roupas. Então ele cortou seu cabelo, cortou sua barba, vestiu roupas que os alemães costumavam vestir e foi, né, se encontrar com Max. Com Max não. Foi se encontrar com Hans, que Hans tinha deixado o endereço lá, né? Rua Rimmel, número 33. Então ele foi lá e se encontrou com Hans. E Hans recebeu ele, né? Rosa recebeu ele. Lisa achou muito estranho no começo, mas depois ela também aceitou ele. E esse judeu, Max, ficou morando no porão deles. E ninguém podia saber, senão, tchau pra eles. Daí, chegou um tempo que Max ficou muito doente e Lisa ficou muito preocupada e começou a juntar um bocado de tesouros, um bocado de presente para dar a ele. Daí ela disse pra, assim que ele acordasse, a mãe dela ia avisar ela e que só era reclamar com ela, que ninguém ia perceber, ninguém ia desconfiar porque ela estava reclamando com ela, porque a mãe dela sempre reclamava com ela. Então, num belo dia, Max acordou. Lisa estava na escola juntamente com Rudy. Então a mãe dela foi lá e começou a reclamar com ela por um motivo aleatoriamente aleatório. E ela ficou sem entender nada. Daí a mãe dela falou baixinho pra ela que aquilo que ela tinha dito, né, que só era reclamar com ela que ela saberia. Então a menina ficou super feliz e queria voltar correndo pra casa pra ver Max, porque Max tinha acordado. Só que ela não podia fazer isso, as pessoas iam desconfiar. Então, quando ela voltou pra casa, Max estava falando pra ela que tinha gostado de todos os presentes que ela tinha trazido pra ela. Pra ele. E eu esqueci de mencionar, gente. Lisa gostava muito de ler, mas ela não sabia ler. Então foi Hans que ensinou a ela, no porão, a ler. Ele lia sempre com ela, e toda vez que ela tinha pesadelos com o irmão dela, Hans também lia com ela. Então, gente, foi se passando o tempo e os bombardeios começaram a aparecer. Aí toda vez que tinha bombardeios, eles precisavam se esconder em algum lugar. Então os porões de algumas casas estavam sendo separados para serem abrigos. Aí eles estavam olhando os porões de todas as casas. Então eles ficaram muito preocupados de olharem o porão deles, porque Max estava lá. Então Max se escondeu lá no cantinho. O homem entrou, olhou tudo e não viu Max lá. E também disse que o porão deles não servia de abrigo porque era muito raso. Então eles ficaram super felizes porque não servia de abrigo, né? Então as pessoas não iriam ver Max. Aí toda vez que acontecia os bombardeios, eles saíam da sua casa e iam para um porão da casa da vizinha. E lá todas as pessoas ficaram com muito medo, inclusive as crianças. Então Liesel começou a ler seus livros lá. E todos se acalmavam quando ela lia os seus livros. Só que aí, gente, quando foi passando o tempo, os bombardeios foram ficando cada vez mais fortes. E a rua Rimmel toda foi bombardeada. Os pais de Liesel morreram, Rudy, o amigo dela, morreu, e ela não morreu, ela ficou viva. Então ela ficou desesperada, porque seus pais morreram, ela não queria acreditar. Seu melhor amigo, Rudy, morreu. E quando ela viu Rudy morrendo, ela falou, acorde, 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 mas ele não acordou. Ela levantou ele assim e sacudiu, mas ele não se mexeu. E ela disse que amava ele. Depois que ele morreu, ela disse que amava ele. Então, depois que ele morreu, que ela beijou ele. Mas não faz o menor sentido, porque ele já estava morto. Gente, a rua Rimmel ficou completamente destruída. Nem parecia mais aquela rua Rimmel. E também não sei se se fala assim, Rimmel. Mas é o jeito que eu li. Eu esqueci de mencionar, gente. Antes dos bombardeios acontecerem, os pais de Rudy e o pai também de Liesel foram convocados para o exército.
Aí o pai de Liesel voltou porque quebrou a perna, então ele não pôde mais ficar no exército. Mas o pai de Rudy não voltou. O nome dele era Alex, o pai de Rudy. Aí depois que foi bombardeado, que a família dele morreu, ele conseguiu voltar. Só que os filhos dele, a mulher dele já tinham morrido. Então, tipo assim, né? Ele ficou super arrasado porque ele voltou depois que eles morreram. Aí ele ficou vivo e Liesel também ficou viva. E Liesel estava sempre com ele, eles tiveram uma loja juntos e tal. Daí, quando eles estavam na loja, adivinha quem aparece na loja? Liesel dizia que... Deixa eu falar logo quem aparecia, né? Max apareceu na loja, com seus cabelos de plumas. Porque Liesel dizia que quando o cabelo dele estava sujo, pareciam gravetos. E quando o cabelo dele estava limpo pareciam plumas. Então, ele apareceu lá na loja e perguntou por Liesel, com o cabelo parecendo plumas. Então, o cabelo dele estava limpo. E Liesel ficou super feliz e correu logo para abraçá-lo. E o livro não fala muito, gente, dessa parte, se eles viveram juntos ou não. Mas depois fala que Liesel morreu muito velhinha. E que ela tinha escrito um livro no porão, que era A Menina que Roubava Livros. E a Dona Morte, né, achou esse livro que ela tinha perdido no meio do bombardeio e leu esse livro e entregou a ela no dia que ela morreu. E ela ficou muito feliz. Seus dedos de alma, né, que não era mais ela, já era a alma dela, que ela tinha morrido. Seus dedos de alma pegaram um livro preto que ela tinha escrito e começou a folhear o livro. E foi assim que acabou. Eu resumi bastante aí, mas espero que vocês tenham entendido. Foi a minha resenha, a forma como eu entendi e como eu consegui explicar esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito like aí embaixo, se inscreva no canal. Fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.